Agora vamos tentar aqui imaginar qual o Galo o Milito vai colocar amanhã para começar bem o Campeonato Brasileiro, porque Álvaro Damião, eu acho que uma vitória amanhã, ela é muito impactante, não só porque 3 pontos na primeira rodada valem igual da última rodada, mas ganhar do Corinthians em São Paulo não é fácil. Então você ganha do Corinthians lá. Eu acho que o Galo meio que coloca um selo ali, sabe, de candidato ao título. E depois tem 2 jogos dentro de casa. Pois é, ele já começa assim, dando um recado. E o clássico contra o Cruzeiro. Por quê? Junto com o Galo, Palmeiras e Flamengo. Assim como o Galo, o Flamengo e o Palmeiras vão começar jogando fora de casa no Brasileirão, mas não com um adversário grandão. O Palmeiras vai jogar contra o Vitória, na Bahia. Vitória está empolgado, acabou de ser campeão baiano e tudo, mas não é o Corinthians em São Paulo. E o Flamengo vai pegar o Atlético Goianiense, que foi campeão goiano lá, mas que também não tem o tamanho do Corinthians. Então, para mim, em tese, o desafio do Galo é maior do que o dos seus concorrentes ao título. Mas começa ganhando em São Paulo, joga moral lá em cima. Então, o que você apurou aí? O que o Milito pode aprontar para cima do time paulista amanhã? Eu vou te falar que não está difícil de escalar o Atlético. Sério? Não está difícil de escalar. Olha aí, Dudu. Quer dizer, pelo menos eu acho que não tem muito o que mudar em relação ao que eu vou falar aqui. Primeiro, Bruno Fux não joga. Bruno Fux não viajou com a delegação, está tratando um edema na coxa. Deve perder não só o compromisso de amanhã, porque esse aí já está garantido, como os próximos compromissos do Atlético na semana que vem. Criciúma e o Clássico? Criciúma e possivelmente o Clássico. Está tentando se recuperar para o Clássico contra a equipe do Cruzeiro. Então, já é baixa. Sem ele, quais seriam os 2 zagueiros? Os 2 zagueiros, Gemerson e Maurício Lemos. Lemos está voltando, Gemerson e Maurício Lemos. Lateral direito, Saravia. Saravia na direita e o Arana na esquerda. O goleiro é o Everson. Meio campo do Atlético, Bataglia, Alan Franco, Zaratio e Scarpa. Acho que ele não vai fugir disso aí, não. Pode ser que dê uma oportunidade pro Rubens no meio? Pode ser. Aí vai depender também do que é o treinador. Mas eu acho que não foge disso. Paulinho e Hulk. Seriam esses os 11 titulares, na minha opinião, para o jogo de amanhã contra o Corinthians. Edu, a defesa aí eu concordo com o Álvaro. Acho que a gente pode ter até uma mudança de posicionamento, né? Às vezes, se ele quiser usar o Saravia como um zagueiro ali pelo lado direito, se for lateral, se ele quiser... Isso aí acho que ele pode mexer. Eu acho que a dúvida mesmo está no meio campo. Quem que vai formar esse meio campo do Atlético, porque na defesa não tem muito o que mexer. No ataque não tem nada o que mexer, mas no meio campo pode mexer. Eu acho que a dúvida é o posicionamento. O desenho tático do Atlético. Se ele vai jogar, como a gente discutiu mais cedo, se ele pode repetir aquele meio de campo do clássico do primeiro tempo, com 4 jogadores, 2 volantes e 2 meias, ou se ele pode repetir o Atlético do jogo contra o Rosário. E ele pode fazer isso com todos esses jogadores que o Álvaro Damião citou. Ele pode jogar num 4-4-2 com 2 volantes, Batalha e Alan Franco, com o Zarate e Scarpa à frente, como ele pode jogar naquele 3-4-3 também, com o Scarpa jogando pelo lado direito como ala, o Zarate jogando por dentro, e do outro lado o Arana, com o Paulinho e o Hulk, o Paulinho um pouco mais atrás, numa segunda linha, e o Hulk como centroavante. Vai depender muito do que o Milito escolher. A minha dúvida é se ele vai repetir esses atletas em jogos seguidos. Porque a parte física tem preocupado o Milito. E a parte física precisa preocupar todos os times do futebol brasileiro que estão jogando competições sul-americanas. Dali a pouco tem Copa do Brasil. Alguns vão descansar porque estão fora. Não é o caso do Atlético. Então você tem que olhar essa parte física, a sequência de jogos. Pode ser que depois do jogo contra o Rosário Central, algum atleta tenha apontado um desgaste físico maior e que precise ser poupado, mas alguns jogadores, Léo, já vão despontando como titulares do Atlético. Everson, Saravia, Gemerson, Arana, Batalha, Alan Franco, Paulinho e Hulk. Esses caras vão despontando como titulares. O Zaratio talvez não tenha jogado todos porque estava voltando de lesão. É uma condição física, mas ele é o titular. É outro que é titular. Agora, Scarpa, acredito que ali na frente... É um quase titular. Vai ser, tem toda... A tendência é que seja, mas ainda não pode ser considerado. O Igor Gomes não. O Otávio não. Então, sobre o Otávio, você acha que ele não pode repetir a formação com os jogadores que ele colocou no Clássico contra o Cruzeiro? De ter Otávio, Batalha e o Franco jogando com o Zaratio, ou o Scarpa, deixando o Scarpa ou o Zaratio no banco? Acho que não, Léo. Acho que a formação com Otávio, Franco e Batalha para esse jogo contra o Corinthians, eu não acredito. Acho que ele pode repetir o desenho tático, mas tendo o Scarpa
e Zarate. Mas, sinceramente, de ontem para hoje, estudando um pouco o Corinthians também, eu acho que ele pode repetir, inclusive, o desenho tático que teve contra o Rosário Central, abrindo um jogador pelo lado direito, outro pelo lado esquerdo, o Arana, porque o Corinthians joga com 2 jogadores pelo lado também, o Wesley e o Romero. Sim. Então, quando ele abre 2 jogadores do Atlético pelo lado, ele obriga esses 2 jogadores do adversário a retornarem ou a se preocuparem com esses jogadores do Atlético também. E por dentro, eles vão precisar se preocupar porque o Paulinho sai do lado do Hulk para jogar um pouco atrás. O Paulinho não deixa de ser uma dupla com o Hulk, mas vai jogar numa segunda linha ali ao lado do Zarate, tendo Franco e Batalha como os volantes. Eu gosto desse tipo de formação, acho que o Atlético fica ainda mais ofensivo, tem o Saravia, que é um cara que avança pelo lado direito também, o Gemerson tem começado a fazer isso, a gente já começa a observar um entendimento melhor do Gemerson nessa saída de 3, em vários momentos ele pisando no campo adversário, porque o Arana vira um ponta, e o zagueiro que inicia dos 3, que faz pela esquerda, ele acaba em determinado momento, quando o adversário está muito recuado, se posicionando quase como um lateral. E aos poucos a gente vai observando isso no Atlético. É um entendimento que é o dia a dia. Treino não está tendo muito, né? Mas o Milito e os jogadores têm falado, ele tem usado muito vídeo e conversa individual com esses jogadores e aos poucos eles vão assimilando. 6h29, pensou Aço, pensou Gerdau. E pensou Gerdau, você pode pensar no Campeonato Mineiro, que acabou, com o título do Galo, inclusive, porque a Gerdau foi patrocinadora do nosso Campeonato Mineiro, e pensar nos clubes mineiros, porque a Gerdau está sempre lado a lado do nosso futebol. Gerdau, brasileira de nascimento, mineira de coração. Arremata o Galo, Damião. Para arrematar, eu anunciei esse time aqui porque acreditamos que ele vai colocar dentro de um projeto, o Atlético fez um projeto para o Campeonato Brasileiro, dentro de um projeto o Atlético jogando fora de casa contra o Corinthians, como você disse, que é um dos grandes do futebol brasileiro, coloca o que tem de melhor para tentar estrear com vitória fora de casa. Na semana que vem, tem o jogo contra o Criciúma na Arena MRV. É um jogo que não te exige tantas dificuldades. Então você pode mesclar nesse jogo contra o Criciúma, se preservar para o clássico de sábado, mas tem que tomar cuidado com o clássico de sábado, na Arena MRV novamente contra o Cruzeiro, porque já na terça-feira da outra semana, 3 dias depois, o Atlético joga pela Libertadores na Arena MRV contra a equipe do Peñarol. Então essas são a programação do Atlético a partir de agora e por que, na minha opinião, que ele vai colocar o time principal contra o Corinthians. Além dos 11 que eu anunciei aqui como titulares, viajaram com a delegação e já estão em São Paulo. Para o gol, Gabriel Delfim e o Matheus Mendes. Os laterais, Mariano e Rubens. Como lateral, coloquei o Rubens. Para a defesa, Igor Rabelo e o Rômulo, garoto Rômulo das categorias de base. Para o meio-campo, Igor Gomes, Otávio e o Pedrinho, que fez aniversário e quebraram mais de 2 caixas de ovo na cabeça dele. Para o ataque, o Vargas, o Kardec, o Alisson e o Cadu, 2 jogadores da base, Alisson e Cadu, além de Allan Kardec e Vargas comandando o ataque atleticano, pelo menos no banco. Para quem está no YouTube, está aí a relação dos 24 jogadores relacionados pelo técnico Gabriel Milito. Detalhezinho, departamento médico, Patrick e o Brian Palacios estão em processo final de tratamento, fizeram trabalho em separado, trabalhos físicos no gramado da Cidade do Galo. O Edenilson, com problema no cotovelo, fez trabalho separado. Continua por lá também o zagueiro Bruno Fux, que não viajou com a delegação. Boa, Álvaro. E sobre o Patrick, inclusive está no itatiaia.com.br, o Santos está com tudo encaminhado para levar o Patrick. Cláudio já trouxe essa informação aqui mais cedo hoje. E agora, inclusive, o presidente do Santos falou sobre o Patrick. Então, o Patrick... Era Santos e Fortaleza. Agora o Santos disparou na frente em busca do Patrick e ele vai fechar com... O Patrick vai fechar com o Santos.